E aí galera, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Quando a gente fala em missão e evangelismo, na maioria dos evangélicos, eu não vou dizer todos, né? Mas a maioria dos evangélicos são coisas separadas. Quando a gente fala em missões, nós estamos falando daqueles irmãos ou irmãs que se deslocam geograficamente, vão até outra cultura para falar do evangelho. Quando a gente fala em evangelismo, é aquela ação da igreja local, um culto na praça, aquele culto diferenciado, aquele louvor mais agitado ou uma outra tipo de forma musical. A gente costuma fazer essa diferença entre missão e evangelismo, quando na verdade não deveríamos, porque quando a gente fala em missão, nós estamos falando o quê? Em missionários ou missionárias, em pessoas que se preparam ideologicamente, teologicamente, se preparam politicamente, geograficamente. O que eu quero dizer com tudo isso? Elas fazem uma análise da cultura para a qual elas estão indo. Então é muito importante no contexto missionário você estudar o local para onde você vai fazer missão. Isso é um princípio básico de qualquer ação missionária. Ou seja, aquilo que os missionários já conhecem há muitos anos, nós, pastores, líderes de igreja, precisamos trazer isso para essa realidade das nossas comunidades locais. Nós precisamos não fazer um evangelismo porque é uma coisa diferente. Não, nós precisamos pensar as nossas igrejas para as comunidades, para os locais onde elas estão inseridas. É fundamental que as igrejas locais pensem de maneira o quê? Missional. Olha só que palavrinha interessante que talvez você não conheça, mas está muito em voga agora. Todo mundo que é ligado aí com plantação de igreja está ligado nesse conceito de missional. Inclusive termo que o Gorin explora nos livros dele, o Igreja Centrada do Timothy Keller vai trazer 3 capítulos falando sobre uma igreja missional, e agora Edições Vida Nova traz o quê? Desvendando o código missional, tornando-se igreja missionária na comunidade. Isso é ser missional, é ter uma mentalidade glocal. Olha aí, glocal, sabe o que é glocal? É essa mentalidade, esse mundo globalizado, mas ao mesmo tempo nós estamos numa localidade, nós somos uma igreja local, com CNPJ, com número, tá entendendo? Mas a nossa igreja local, ela está num contexto global, então a gente precisa pensar o quê? De maneira missional, ou seja, precisamos ter essa noção glocal, somos comunidades locais com pensamentos globalizados ao nosso redor. E este livro de Ed Stetzer e David Putman, de Edições Vida Nova, vem nos ajudar muito. Olha só como é que eles dão ali, como eles definem a questão missional, tá? Não, essa parte aqui eu tenho que ler no final. Essa parte aqui da página, rapaz, foi forte o negócio ali. Olha só o contexto de missional. Além disso, a necessidade real não se resume somente numa compreensão do pensamento missiológico, ou seja, a gente tem uma noção de missiologia, de ação missionária. A gente precisa trazer isso também para mais perto de nós. Mas o compromisso de aplicar também o pensamento missional. O que é o pensamento missional? Embora a missiologia em si preocupe-se com o estudo sobre missões e suas metodologias, ele nos obriga a ver nosso contexto. O pensamento missional se concentra em fazer missões em todos os lugares. Ou seja, a gente sabe que a igreja é missionária por natureza. A igreja é a missão de Deus neste local. E aí os autores aqui vão dizer assim, gente, vocês têm noção de que Deus chamou vocês para fazer missão? E fazer missão não significa necessariamente um deslocamento geográfico. Fazer missão é a essência da igreja. Se a igreja é local, ela precisa fazer missão ali, naquele local. Ou seja, ter um pensamento missional se concentra no fazer missões em todos os lugares. Ele nos obriga, ou seja, o pensamento missional nos obriga a ver nosso contexto geográfico pelas lentes de grupos de povos, segmentos populacionais e ambientes culturais. Ou seja, eles começam nos primeiros capítulos falando da necessidade. Como é que eu vou desvendar o código missional? Porque eles falam assim, gente,
Aquele pastor lá, ele tá com a igreja bombando, tá crescendo. Já sei, vou fazer o que ele faz aqui na minha comunidade. Aí de repente a galera faz, volta dos seminários e palestras e tudo mais, e não deu muito certo. Por quê? Porque você simplesmente trouxe o modelo da igreja do cara para a sua. Não é assim que funciona. Aquele cara, ele cita o exemplo, inclusive, aqui do Rick Warren, né? Que uma igreja que explodiu. E aí o pessoal tenta pegar a metodologia do Rick Warren e fazer igual. Mas, gente, se o seu contexto geográfico, urbano, populacional, tá? Se for diferente, não adianta, sabe? Se o ambiente cultural da sua igreja local, o que cerca a sua igreja local, for diferente do que cerca a igreja do Rick Warren, não vai funcionar para você. Ainda que o livro traga muito o exemplo e o contexto da América do Norte, Ricardo Agreste é assertivo quando diz no prefácio que a gente consegue rapidamente fazer a ponte, justamente por conta dessa globalização. A gente consegue se identificar com muitas das coisas que Ed Stetzer e David Putman falam aqui nos livros. A gente consegue fazer rapidamente essas pontes, tá? Então isso aí é muito fundamental. A gente precisa, eles vão dizer assim, como que a gente vai desvendar o código missional? Daí eles vão ensinar algumas metodologias aqui no livro, que obviamente que eu não vou falar aqui para vocês, porque assim, gente, é dever de todo plantador de igreja, pastor local, ler esse livro. Porque, cara, eu li, até agora o que eu li, assim, já tô tipo incomodado, inquietado, não existe inquietado, né? Eu tô incomodado, eu tô inquieto. E aí ele continua aqui, ó. Então a gente deve ter tudo isso em mente, olhar o pensamento missional leva a gente a conhecer o que nos cerca, a conhecer a população que nos cerca, porque assim, existe um crescimento pela espiritualidade. Espiritualidade está em alta, ateus estão falando de espiritualidade. Mas por que as igrejas não estão crescendo? Tem um ponto aí. Por que nós não estamos conseguindo alcançar as pessoas? Não estamos conseguindo alcançar as pessoas porque não desvendamos o código missional da nossa igreja local. Esse é o ponto, cara. E é nisso que esse livro vai nos incomodar. Sabe, a gente precisa, aí continuando, a compreensão do pensamento missiológico básico deve preparar os líderes cristãos para serem missionais em sua abordagem. Ou seja, aquilo que as agências missionárias fazem quando preparam os seus missionários deve guiar o pastor local, porque ele tem que fazer o quê? Essa aplicação missional para a sua igreja local. Ele precisa ter uma abordagem missional na sua igreja local. Tanto que é padrão, gente, quando se vai plantar uma igreja em algum local, em alguma outra cidade, é muito comum nos primeiros meses o pastor se infiltrar ali com a galera, conhecer os costumes. Eu tenho um amigo meu que ele foi pastorear uma igreja do interior e ele é um cara totalmente urbano. Nossa, ele teve que redescobrir, ele teve que ver como é a vida no interior, os costumes do interior. Como é que ele vai alcançar o pessoal do interior com a mentalidade urbana? Não dá. Tem coisa que não vai funcionar lá. Ele precisa conhecer o modus operandi, o contexto geográfico, político e social daquela região para poder alcançá-los. Ou seja, a mensagem, gente, ela é a mensagem do evangelho, mas o modelo de apresentar essa mensagem, ela vai diversificar, tanto que ele cita várias igrejas aqui, diferentes modelos e tipos de igreja, tá? Ele cita igrejas de sucesso que cresceram, aí depois ele vai desenvolver o porquê que elas cresceram, o que deu certo lá, mas são igrejas diferentes uma das outras, tá? Então a primeira coisa que um pastor precisa descobrir é para quem que eu fui enviado a pregar. Qual é o grupo que eu devo atingir? Isso é muito importante. Por um tempo eu achei que não tem nada dessa de saber de grupo, tem que pregar o evangelho. Eu pensava assim, e até lendo o livro eu pensei, mas será que tudo isso é necessário? Sabe, todo esse estudo biosocial, político, estrutural, tudo isso é necessário mesmo? Aí até que eu cheguei nesse parágrafo aqui. Não terminei de ler outro parágrafo, né? Calma, vamos lá. Devemos perguntar, como podemos ensinar nossos líderes a ir além da tentativa de reciclar e de reproduzir modelos de culturas eclesiásticas e seguir em direção a uma estratégia mais bíblica e missional em cada um dos seus contextos culturais específicos? Esse é o ponto, tá? Eu preciso entender o meu contexto cultural específico. Aí eu pensava que nada disso era importante. Isso não é importante não, cara. O importante é pregar o evangelho. Aí eu cheguei nesse parágrafo.
Contudo, muitos dirão que essas mudanças, um livro como este, não tem importância. Essas pessoas estão convencidas de que você precisa somente pregar o evangelho e amar as pessoas. A sua igreja alcançará assim as pessoas. Ou seja, pregue o evangelho, ame e a tua igreja vai encher. Esses indivíduos estão enganados. E suas ideias são nocivas à missão da igreja. As comunidades em toda a América do Norte estão cheias de igrejas lideradas por pregadores que amam o evangelho. A maior parte dos quais, se estiverem... Calma aí. Estão cheias de... A América do Norte estão cheia de igrejas lideradas por pregadores que amam o evangelho. A maior parte dos quais, se estiverem certas as estatísticas, não estão alcançando as pessoas. Isto é, pregadores que amam a palavra, pregam o evangelho genuíno, mas suas igrejas não estão crescendo, não estão batizando. O que está acontecendo? Por que as pessoas não estão sendo alcançadas? Bem, não estão sendo alcançadas porque o código missional não foi desvendado. Se você quiser uma ajuda, esse livro de Ed Stetzer e David Putman vai lhe ajudar muito. Fica a dica aí, então, gente. Inclusive um sumário muito legal, tá? Porque é um sumário que vai dando, inclusive, um resumo de cada capítulo. São 16 capítulos mais um epílogo. Gente, 250 páginas necessárias para o seu ministério. Tá aí o grande lançamento da Vida Nova, eu imagino. Não, teve livros que foram muito importantes também que eles lançaram, como A Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, também muito bom. A Esposa do Plantador de Igreja, Eu Tô na Metade, Tô Amando. Enfim, Vida Nova mandando muito bem aí nos lançamentos. Deus abençoe todos vocês. Só um incentivo para você ler esse livro. Se você quiser comprar, o link está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe todos vocês e valeu, Vida Nova. É isso. Acabou!